dia, pelo ar que respiramos. Te agradecemos pelo seu Filho que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, e é por isso que estamos aqui hoje, Pai, para estudar a tua palavra, porque tudo isso faz sentido para nós agora, que temos seu Filho Jesus em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a entender a tua palavra, e especialmente esse assunto, Pai, que parece tão complicado, mas eu sei que o Senhor quer desvendar para nós. O Senhor quer, Pai, que a gente aprenda sobre isso e que seu Espírito Santo possa estar trabalhando no nosso coração e fazendo-nos entender, Pai, a tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós estamos na grande tribulação. Não estamos não, né? Né, Lídia? Nós não estamos, graças a Deus, ainda não. E não vamos estar porque tem uma promessa para nós. Os que tivermos atentos na sua vinda, preparados para a vinda de Cristo, estaremos com Ele, encontraremos com Ele nos ares e estaremos sempre com o Senhor, né? O que a gente... Aqui, ó, vamos ler esse versículo que é bom para a gente começar, ó. Mateus 24, 21. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá, jamais. Então é importante a gente entender, porque se você for para a internet, se você for pesquisar coisas, você vai encontrar de tudo lá. Mas você toma cuidado, né? Porque há pessoas falando que nós estamos vivendo a grande tribulação. Porque tivemos a pandemia, estamos ouvindo falar de guerras em vários lugares, ameaças de guerras, carestia, né? No mundo depois pós-pandemia, por enquanto não voltou ao normal, nós estamos, depois do que aconteceu na pandemia, estamos vivendo um período de escassez, não no Brasil só, não, mas no mundo. Aqui a gente pelo menos tem o que comprar para comer, mas tem lugares no mundo que está escasso a alimentação, e se fala que, né, a tendência é piorar. Então, mesmo assim, eu posso afirmar para vocês que isso não é grande tribulação. Isso aí é uma leve e momentânea tribulação, como diz a Bíblia. Essa leve e momentânea tribulação que nós estamos vivendo aqui não se pode comparar com a glória que vai ser manifestada pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse momento que nós estamos vivendo é o princípio das dores, como relata no capítulo 24 do livro de Mateus. É o princípio das dores, os sinais. E a gente vê falar na grande tribulação que haverá guerras, que haverá terremotos em vários lugares do mundo, que haverá sinais no céu, que, que vai haver coisas parecidas com o que está acontecendo agora, né? Mas a gente vê qual é a diferença desse período que nós estamos vivendo agora, que nós estamos vivendo os sinais que antecede a vinda de Cristo para a grande tribulação. A diferença é a intensidade da coisa, porque hoje a gente está vivendo a gente vê que está falando de guerra, de rumores de guerra, tem guerras, né, em vários lugares, teve a pandemia que não foi fácil para ninguém, todas essas coisas aconteceram e vão acontecer, porque é os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Mas como nós sabemos que não é a grande tribulação? Porque essa é uma... Está acontecendo de tudo que vai ter lá, só que numa proporção pequena. Agora, a grande tribulação, todas essas coisas vão acontecer ao mesmo tempo e de uma forma muito intensa e insuportável. É isso que vai ser a diferença da grande tribulação para
esses sinais que a gente está vendo que antecede a vinda de Cristo. Então, pode ficar tranquilo que nós não estamos na grande tribulação, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? Se a gente vai tá na grande tribulação, então acho que aí alguma coisa errada, algum crente subiu e a gente não viu. Isso aí não pode acontecer com a gente, né? Então vamos passar. A gente já estudou isso aqui, vamos passando, Daniel, eu vou vendo. E aqui eu falei, nós estamos aqui, ó. Vamos olhar para esse gráfico e tentar entender. A Lídia levantou a mão, pode falar, Lídia. Não, professora, assim, bem no início, né, a senhora, da sua fala, eu percebi a senhora falar e eu queria só ressaltar assim, um pouquinho sobre, realmente, a gente ouve muito, e ouve até nas igrejas mesmo, assim, que já estamos passando, e eu sempre costumo dizer que não, a igreja não vai passar, porque tem pessoas que acreditam piamente nisso, que já estão passando por causa das lutas e tudo. Só que eu particularmente, professora, eu não vejo por aí, sabe? Eu ainda digo todos os dias, apesar dos problemas assim, né, que acontece, eu digo que nós estamos muito felizes ainda, porque nós estamos tendo muita oportunidade de fazer muitas coisas. E eu sou ignorada quando eu falo isso. Aí eu não sei o que é que eu faço. Eu me calo, eu fico calada. A gente tem que aproveitar a oportunidade e falar. Mas a Bíblia fala que nem todos vão crer mesmo. Só que a gente precisa falar, por quê? Se Jesus volta, de repente Jesus arrebata, tem um arrebatamento. Quando dá início à grande tribulação, né, pessoas vão lembrar daquilo que os crentes falaram. E muitas pessoas, nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, que muitas pessoas vão ser salvas nesse período. Só que não vai ser como agora, que a gente tem a oportunidade de aceitar Cristo, numa boa, confortavelmente, não. Vai ser em meio à grande tribulação, à perseguição, olha, coisas que são até difíceis de descrever. Quando você começa a ler o livro de Apocalipse, quando você começa a estudar a escatologia, eu fico imaginando como que vai, assim, sabe, me dá até uma aflição, né? Pois, Então eu penso que Cristo nos amou de tal maneira, né, que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não acho que ele tenha, né? Tem gente sim, Lídia, porque a gente não. A Bíblia detém toda a verdade, está na palavra de Deus. Só que quando relaciona à escatologia, algumas coisas, o que a Bíblia fala, o importante é o que a Bíblia fala, né? Agora, o que a Bíblia não fala, a gente pega uma ideia pelos versículos que estão escritos lá, né? Por exemplo, eu não posso falar para você, olha, tem um versículo aqui que fala, que aponta com certeza, assim, olha, todos os crentes vão estar lá vão ser arrebatados, entendeu? Mas também tem versículos que diz assim, olha, lá na igreja de Filadélfia, por quê? Aí quem está desviado, e quem não está indo na igreja, e quem fez isso, quem fez isso? Surge um monte de perguntas nessa hora, não é verdade? Aí mas eu assim, volto. professora, Uhum. bem na primeira aula, logo na primeira aula, eu lembro que a senhora falou assim, que na primeira aula, eu não estou nem com um caderno aqui para relembrar, só aqui na mente. E a senhora disse, aquelas pessoas que queriam saber muito, não era quem cantava muito, entendeu? Então, eu estou falando exatamente dessas pessoas. Eu prefiro ganhar almas pregando, dando, né, o meu testemunho, deixando que eles vejam do que está falando, afirmando como a senhora acabou de colocar.
afirmando determinadas coisas que não, assim, que eu não esteja realmente respaldada, né, Isso. na Bíblia, Porque, assim, sabe? Então, isso para mim, de certa forma, é desesperador. Quando eu vejo alguém aí, eu não, meu Deus, por que que eu estou falando muito isso? Porque eu também fico com medo de ser cobrada, porque isso aí é de cada um de nós, sabe? uhum, Então, a gente vai prestar conta disso, mas aí eu vou ficar debatendo ultimamente, é muito aborrecimento. é, Sabe aquela, eu até costumo dizer assim que é uma forma de uma perseguição indireta, porque é, eu sou, aí diz assim, quer saber mais. Quando eu falei que eu prefiro ficar calada, é realmente para essas pessoas que se dizem tão inteligentes e uhum, ficam falando do jeito deles e não param para escutar o que a é. gente tem que fazer. É só isso. É isso, é muito bom, muito boa colocação, Lídia. É importante, né? Muito importante é que a gente, igual você falou, esteja respaldado pela verdade, né? Pela palavra de Deus, porque se eu falo a minha opinião, ela pode ser relevante quando ela está baseada na palavra de Deus, mas quando é uma opinião minha, eu não posso afirmar. Mesmo porque quando eu estou dando uma opinião, o que eu já falo, é o que eu penso. Isso aí eu não tenho um versículo para provar isso aí que eu penso. Então é uma opinião minha. Opinião todo mundo pode dar, mas quando tem um versículo afirmando, a minha opinião não vale nada, se ela não tiver baseada no que fala na palavra de Deus, né? Verdade. É. Então, já é como que fala? Já é um sinal dessa época que nós estamos vivendo, o fato das pessoas não querer ouvir. A Bíblia fala que os homens teriam comichões nos ouvidos, eles Isso. não queriam ouvir a sã doutrina, mas eles iam amontoar para si é, mestres segundo os seus próprios desejos. É o que eu vejo mais hoje em dia. As pessoas, elas não querem, às vezes, ir para a igreja, não quer ouvir um sermão que, às vezes, vai confrontar ela, vai magoar. Então, o que, que elas fazem? Ainda mais hoje em dia que tem a internet, aí tem tantos mestres, né? Aí cada um cata um para si que vai de acordo com a sua vontade, como se você fosse num restaurante, pegasse um cardápio e escolhesse o que você vai comer. Só que a palavra de Deus, Exatamente. a Bíblia fala que a própria palavra de Deus testifica da palavra, dizendo que toda palavra, toda palavra é inspirada por Deus e ela é boa para nos admoestar, para nos ensinar, na verdade, para que o servo de Deus seja instruído em toda boa obra, mais ou menos isso num seu versículo assim, bem de cor para a gente falar. Mas o que a gente tem que entender é que toda palavra de Deus, toda ela é para nós, para todos nós. Não importa se alguma coisa lá que aborreceu a gente, não importa. A gente tem que ouvir com humildade e mansidão a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Por quê? Porque se você não vai correndo na internet, você põe lá o que você quer, né? Você vai achar. Só que você, muitas vezes, você não sabe quem que está ensinando lá, se ele está ensinando a verdade, se ele não está. E então você tem que ter muito conhecimento da palavra de Deus para você falar, não, isso aqui não está certo, e sair fora. Porque se a pessoa não souber, ele acaba engolindo coisas que não, não são verdadeiras, né? Então, é uma característica dos últimos tempos, quando pessoas vão amontoar, quer dizer, vão buscar para si mestres segundo a sua própria vontade. Pessoas que vão falar aquilo que deixa o seu ego inflado. Você pode ver que é isso que as pessoas querem, por exemplo, se as pessoas não vão. Hoje em dia a gente vê que é, ah, principalmente muitos pregadores da internet, essas coisas, eles falam coisas que vão exaltar o ser humano, né?
olha, vai ser tudo, vai ficar tudo bem com você, você vai se dar bem, você vai ser, ó, o melhor, você vai prosperar em tudo, é o que a gente quer ouvir. Só que a palavra de Deus, ela confronta a gente, ela mostra o que a gente precisa mudar, ela mostra coisas que a gente tem que suportar, e para a gente poder crescer na presença de Deus, para a gente poder, o dia que Cristo voltar, a gente encontrar o nosso noivo com alegria, que ele diz que ele quer encontrar a igreja dele sem mancha, sem rugas, sem defeito. Por quê? Porque é assim que uma noiva se prepara para encontrar com o noivo. Né? No casamento, hoje em dia, já é tanta preparação, né? Vai ter um casamento na nossa igreja em janeiro, e a noiva está preocupada se a igreja já vai estar, nós estamos em reforma, ela quer saber se a igreja já vai estar pintada, se vai estar, e já foi lá pessoas olhar para enfeitar a igreja, e é tanta preparação, ela já deve estar vendo vestido, isso. Então, é isso que uma noiva faz. Então, nós, como igreja noiva de Cristo, nós precisamos preparar a nossa vida para esse momento também. Mesmo porque a gente já está vendo os sinais que mostrando que está próximo, que está próximo. Eu estava aprendendo sobre o casamento judaico, né? A gente viu aquela história da bodas de Caná, da Galileia, que acabou o vinho, não foi isso que aconteceu? O vinho acabou porque eles passavam 7 dias comemorando a bodas. Era uma festa, pensou um dia já está difícil para comprar comida para o povo, para o casamento. Naquele tempo eles comemoravam 7 dias as bodas, a festa de casamento, por isso que chegou o ponto de acabar o vinho. Então, se você for fazer uma analogia com isso que nós estamos aprendendo aqui da grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, ou esses 7 anos, que é uma semana de anos, que é a última semana. O que vai acontecer? O nosso noivo vem e arrebata a noiva e leva lá para o céu para bodas do Cordeiro. A bodas dos israelitas demorava, dos judeus, demorava 7 dias. Então, esses 7 dias de anos, nós vamos passar no céu também celebrando a bodas, né, da noiva com o noivo, a igreja com Cristo. Nesse momento de alegria, com certeza não vai acabar o vinho lá, não vai acabar a alegria, porque o vinho simbolizava alegria. Vai estar lá momentos de alegria, de festa, enquanto aqui vai estar acontecendo esses 7 anos da grande tribulação. E aqui que nós estamos vendo o que nós estávamos falando o nosso papel é ensinar, é pregar e esperar esse momento, cuidando da nossa vida também, né? Para que nós possamos dar alegria ao nosso noivo. Então, aqui, nós vimos aqui os 3 anos e meio da grande tribulação, ela vai ser marcada pela aparição do anticristo. 3 anos e meio vai ser da falsa paz, do engano. O que vai prevalecer nessa metade na primeira metade da semana, que vão ser 3 anos e meio, engano, engano e engano. Por quê? Porque o anticristo, que é também chamado a besta, ele vem aqui para enganar, fazendo pacto com todas as nações, para governar sozinho o mundo. Entendeu? Então, nesse momento, ele faz a aliança com Israel, trazendo uma falsa paz, tentando se passar por Cristo, e junto com ele vem o falso profeta. Né? Você vê que assim como Jesus, Deus, ele aparece em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse homem do pecado, esse anticristo, ele também quer aparecer como se ele fosse Deus. Então, o que ele vai vir? Ele vai ter todo o poder do dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás. Então, o diabo vai dar todo o poder para ele.
Assim como o Pai, Jesus falava, nenhum poder me é dado se não for do céu. Então, Jesus, você vê que tudo que ele fazia aqui na terra, ele glorificava o Pai que estava no céu. Ele falava, eu não faço de mim mesmo, mas é o Pai que me enviou. Ele sempre falava isso, repetidamente, né? Que todo o poder Deus tinha dado para ele aqui na terra. Da mesma forma, Satanás vai dar todo o poder para o anticristo. Aí, então, aqui a gente já vê Satanás, o anticristo, e depois lá no capítulo 12 de Apocalipse, que não precisa da gente ir lá, mas fala que também da terra saiu a segunda, uma besta, uma segunda besta. Então, essa segunda besta que saiu é o falso profeta, entendeu? Ele quer fazer aparecer que esse falso profeta aqui, né, é o que é o espírito, né, que vai ajudar ele, que vai divulgar o nome dele, assim como hoje Cristo subiu ao céu e o Espírito Santo está aqui convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo. Ele também ele quer formar essa tríade, né? Nós temos a Trindade divina. Ele forma uma tríade, que é o dragão, que é Satanás, o anticristo, ou primeira besta, e o falso profeta, ou segunda besta. São 3 personagens distintas que vão aparecer aqui na grande tribulação. O que eles vão trazer com ele? Então, vocês entenderam. Primeiro 3 anos e meio, eles vão tentar arrumar trazer pessoas adeptas a ele. É isso que é o que ele quer. Fazer com que as pessoas pensem que ele é o Messias. E, nesse período aqui, ele vai começar a... Lembra que eu não sei se eu já falei para vocês, e vocês já devem ter ouvido falar, da marca da besta. Já ouviram falar? Já ouviu, Fátima? Você está quietinha hoje? Sim, sim. Essa marca da besta, que é tão falada, que também hoje em dia cada um falava uma coisa. Eu lembro desde quando eu comecei a dar aula de escatologia que eu pesquisava, era tanta coisa, cada um inventava uma coisa. Lá no passado, quando não tinha nem internet, pessoas falavam que ia ser uma tatuagem na mão, uma tatuagem na testa, cada coisa, né? E as coisas foram modernizando, e você vê que a tecnologia cada vez mais, a ciência se multiplicando, que também é um sinal da vinda de Cristo. Hoje em dia, você olha, tem tantas possibilidades desse homem aqui governar o mundo numa boa. O mundo, você pode ver que o mundo ele está globalizando. Uma coisa que é muito importante também para a gente aprender mais sobre escatologia e sentir o que está acontecendo é quando a gente começa a pesquisar coisas sobre o mundo, porque às vezes a gente fica bem alienado ali só olhando o que está perto. A gente tem que olhar também as coisas que estão acontecendo no mundo, em geral, porque Deus está no controle do mundo. Ele é o grande Elohim. Elohim é aquele que está no controle de tudo. Então, Deus está no controle de tudo, e coisas estão acontecendo no mundo nesse momento. E coisas que estão acontecendo no mundo que a gente pensa que não tem nada a ver, é um acontecimento aleatório, tem a ver com a escatologia. Hoje mesmo eu vi uma notícia, não sei se vocês viram, mas está falando que a China está fazendo, como que fala? Exercício de guerra, eu não sei como é que tem um nome para isso aí. Exercício de guerra, como se fosse um treinamento, né? Mas a gente vê que todos os países, quando começam a fazer treinamento de guerra, é porque eles têm alguma coisa, um pensamento que não é bom, né? Eles já estão se preparando caso alguém faça alguma coisa que eles não querem. Então, o mundo vive em constante ameaça. E a Bíblia fala sobre uma guerra de uma nação que teria 200 milhões de soldados. Sabe quem tem 200 milhões de soldados? Quem que vocês acham que é? A China, né? Então tem essa profecia, eu vou mostrar para você, vou achar e vou mostrar para vocês. Então, quando você vê coisas acontecer,
pesquisar notícias, saber. Isso aí, se você não for muito preocupado, mas você não precisa ser tão preocupado assim, porque a gente não vai viver esse período aí, né? Mas é muito bom a gente saber para poder ensinar alguém. Então, eu tenho olhado coisas, eu tenho pesquisado coisas em Israel, que a gente tem que olhar para a figueira, né? Figueira, que é Israel, e lá eu vejo que eles estão preparando utensílios para o terceiro templo. Você sabe que uma das coisas que vão acontecer nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, é que nesse período, o templo que hoje tem uma mesquita de muçulmano lá, o Domo da Rocha, que tem aquela cúpula dourada, naquele lugar ali é onde era o templo de Deus. Hoje em dia não tem, só tem uma parede, onde que chama o Muro das Lamentações, onde o povo chora, reza lá, os judeus. Então, o que a gente tem que entender é que tudo que está na Bíblia, que não foi cumprido, vai cumprir. Tudo que Deus disse vai se cumprir. E uma coisa que a gente vê é que o anticristo ele vai entrar no templo, e hoje não tem um templo ainda. Então, nesse período, quando ele faz essa aliança de paz, e Israel vê a possibilidade de reconstruir o templo, e todas essas coisas vão fazer com que eles acreditem que esse aqui é o Messias. E lá em Israel, os utensílios do templo já está tudo pronto. Olha só para você ver como que está perto essas coisas de acontecer. Tem exposição alguns dos utensílios que eles já fabricaram e está preparado para o terceiro tempo, tá? Tá, daí o que, que vai acontecer? Depois de 3 anos e meio, tá vendo aqui embaixo essa tarja aqui, está escrito quebra do pacto. Quando que isso vai acontecer? Eu falei na última aula, quando ele levanta uma imagem dele mesmo, ó, ele firmará um concerto. Volta lá, Daniel, naquele que você pôs. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, quer dizer, uma semana de anos, então são 7 anos. Nesses 7 anos, ele faz essa aliança. E na metade, como eu falei agora há pouco, fará cessar o sacrifício. Bom, se ele vai fazer parar o sacrifício, é porque está acontecendo o sacrifício. E aonde que está acontecendo o sacrifício? O terceiro templo vai ser reconstruído. Tá? E a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Porque a hora que ele fala, ele para, ele quebra o pacto, e aí ele já começa em cima dos judeus. Ele fala, não vai ter mais sacrifício, ele quebra, ó, na segunda metade da semana, ele se voltará contra os judeus. E quando ele se volta contra o povo de Deus, aí o negócio vai ficar feio. Por quê? Porque já olha lá, e juízos divinos cairão de maneira intensa. Intensa, quando eu falo intensa, é aquilo que eu falei para vocês. Que lá no capítulo 24 de Mateus, fala dos sinais que antecedem o arrebatamento. Mas que o que vai acontecer na grande tribulação é uma coisa intensa, é uma coisa insuportável, tá? De maneira intensa sobre o império anticristão, que está governando império porque ele vai governar todo mundo. Então, começa a cair intensamente todos os castigos, todos os juízos de Deus começam a cair sobre esse império do anticristo. Nesse período, Deus dará mais uma oportunidade de salvação. Essa parte eu acho maravilhoso, porque Deus nunca desiste do homem. Mesmo assim, quando começa a acontecer na segunda metade da semana, é que começa a acontecer isso daqui. Mesmo assim, Deus vai dar oportunidade de salvação, porque as pessoas vão se lembrar daquilo que vocês falaram, que nós falamos, e eles não vão querer receber essa marca da besta que eu falei, que hoje em dia o mundo está preparado para o anticristo, porque a tecnologia está avançada, e ele não vai tatuar nada na nossa mão. Se ele quiser colocar um chip, se ele quiser fazer, você vê que hoje em dia, para você votar, você não colocou o dedão lá, né? Biometria, né? Você coloca a mão lá no banco, aí eles já leu a tua biometria e você passa. Se ele quiser colocar um chip, um microchip, um nanochip em você, aonde você vai,
ele vai te encontrar. E a Bíblia fala que, né, no começo, como as pessoas não vão poder comprar nada e nem vender nada. Se ele não tiver essa marca da besta, pessoas vão que não têm entendimento, não ouviu o evangelho ou não creu, eles vão desejar ter essa marca. Eles não precisam nem do anticristo sair correndo atrás, igual eu já imaginei um dia, e forçar a pessoa para marcar, não. As pessoas vão livremente atrás para poder fazer essa marca. Você pode ver que a gente tira uma ideia de como as pessoas são facilmente enganadas. Durante essa pandemia, a gente viu como que as pessoas correm de um lado para o outro, o que um fala, o que o outro fala, vai seguindo todo mundo, né? Naquele desespero de querer resolver um problema, acaba arrumando outro. Então, o ser humano é facilmente levado. E esse período, que é um período do engano, vai ser mais ainda, vai ser pior ainda, né? Tudo será muito difícil, porque os poderes do mal estarão multiplicados. Pode passar, Daniel. Então, vai ser ter pessoas salvas, mas vai ser muito difícil, tá? Aqui o cavalo branco a gente já falou, deu para vocês entender que o cavalo branco vai ser o início, ele vai ser a abertura do primeiro selo, aonde vem a manifestação do anticristo. Parece que vai ser tudo uma paz, mas é uma falsa paz. Então, esse período vai ser o período do engano, onde ele vai tentar marcar cada pessoa, porque a pessoa que receber o selo dele, a marca dele, essa pessoa vai ser perdida para todo sempre, porque não tem mais chance de salvação para ela. Então, quem resistir e não querer ser marcada pelo anticristo, ela vai receber perseguição dele para cima dela. Então, vai ser um período que pessoas vão ser salvas, mas vai ser a custo de muito sofrimento, tá? Vamos passar para frente agora, vamos ver o segundo selo. Em havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aí o que aconteceu aqui? Quando ele quebra o pacto com Israel, ele vai para cima de Israel, e vai começar um período de guerra, né? Vai virar uma guerra, e uma guerra, tudo que vai acontecer de ruim aqui nesse período vai ser numa escala global. Hoje em dia você está vendo lá uma guerra, lá na Ucrânia, na Rússia, e ela está trazendo consequência para nós aqui no Brasil, não é? Caristia e coisa. E tira, às vezes a gente não está na guerra exatamente, mas tira a nossa paz aqui, a gente fica preocupado com coisas e assim por diante. Mas naquele tempo, não vai ser uma guerra isolada aqui e ali. Tudo que acontecer de ruim vai acontecer em uma escala global. Vai atingir todos que ficarem aqui. Porque é como se fosse um juízo. Deus autoriza ele vir, e ele vai, nesse tempo, é o juízo de Deus, vai misturar a ira de Deus sobre a terra e o reino do anticristo. Ele vai estar irado, ele vai estar ele sabe, a Bíblia fala que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E ele já sabe o fim dele, que ele já está condenado. Então, quando uma pessoa sabe que ele não tem muita chance, ele quer vingança, né? Então, ele vem fazer coisas ruins mesmo. Então, aí ele começa, aqui entra o período do cavalo vermelho, é guerra. Porque depois que ele perde, que ele quebra o pacto, ele vai para cima de quem é contra ele, e vai haver guerras para todo canto do mundo, numa escala global, tá? Agora vamos ver o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. Depois do vermelho vem o preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão, e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro,
e não danifiques o azeite e o vinho. O que quer dizer isso aqui? Fome. Porque depois de uma guerra, vai lá ver, se você pegar noticiários sobre a Ucrânia, eles estão vivendo, eles já estão entrando numa parte de dificuldades já, não só, depois nós vamos ver o cavalo amarelo, mas de começa a faltar coisas, porque num período de guerra não se planta. Quem tem cabeça para cuidar dos negócios no meio de uma guerra? Bomba caindo para todo lado. Quem tem uma empresa, já era. Se não cair uma bomba ainda em cima da empresa dele, mas quem que vai sair para negociar? Pensa numa coisa terrível, é a guerra, né? Ninguém vai sair para negociar na guerra, ninguém vai plantar na guerra. E tem a Rússia, por exemplo, ela detém a maioria da parte de negócios de fertilizantes, né? E o mundo depende dos fertilizantes que vêm de lá, inclusive o Brasil. Foi comprada no começo da guerra, a sorte nossa que foi comprado fertilizante que garante a produção de alimentos no Brasil. Mas tem muitos países que não se preveniu disso daí, não deu tempo, e foi cortado os negócios com a Rússia, e já estão falando dessa escassez de alimentos que vai ter por conta dessa guerra Rússia e Ucrânia. Agora, você já imaginou uma guerra em dimensão global? O que acontecerá? Você acha que numa guerra mundial, global, alguém vai estar plantando, sossegado? Então vem a fome. Então, o que aqui está dizendo, uma medida de trigo por um dinheiro. Um dinheiro uma medidinha de trigo por um dia inteiro de trabalho. Caristia. E 3 medidas de cevada, que não é nem trigo, é uma coisa inferior a trigo, por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho, porque vai faltar, não tem pouco, entendeu? Se tivesse o dinheiro, nem tinha como comprar, porque escassez de alimento. Então, o cavalo preto, ele representa fome, caristia, que é uma consequência da guerra. Agora, quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Sabe com quê? Com a espada, que era com a guerra, com a fome, que era consequência da guerra, com peste, são doenças, e com as feras da terra, os próprios animais da terra atacando o homem. Já imaginou o que é isso, gente? As pessoas ainda acham que nós estamos na grande tribulação, né? Estamos não, né? Não, mesmo. Então, vai ser um período horroroso de se viver nesse mundo. Então, quando você olha para esse retrato aqui, você vê como é triste. Hoje nós temos um Espírito Santo, a Bíblia fala que o que detém ainda, que essas coisas nunca aconteceu, mesmo o diabo estando por aí tentando com seus comparsas, tirando a nossa paz, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque o objetivo do inimigo hoje, para com o crente, ele sabe que ele não vai te pegar, ele não vai conseguir fazer você perder sua salvação, porque a sua salvação não dependeu de você. A sua salvação dependeu do sangue de Cristo naquela cruz. Então, você só creu. Então, foi um presente de Deus, e Deus não vai tomar o presente que ele te deu de volta. Não depende de você. Então, você é salva para todo sempre. Então, como Satanás sabe que ele não pode mais tocar em você, porque você foi comprada por um alto preço, né? Você tem um dono agora.
Então, o que que ele faz? Ele quer tirar a tua paz. É. Aí ele quer fazer você desistir, ele quer fazer você não ter vontade de andar, de ganhar outras pessoas, porque quando um crente desanima, ele não tem poder para ganhar outras pessoas para Cristo. Ele não tem, ele não tem vontade, ele não tem espiritualidade, ele não está cheio do Espírito Santo para transbordar, ir lá falar, ganhar almas. E isso aí é o que Satanás quer, porque ele já sabe que ele está condenado. E a gente, quando olha para esse retrato aqui e sabe tudo isso que vai acontecer, dá um aperto aqui, como a Lídia falou, a gente começa a ficar, né? Eu fico assim, quanto mais eu estudo essas coisas, eu fico com uma coisa dentro de mim que eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas que eu amo que ainda não tomaram nenhuma decisão, se Cristo voltasse hoje. Essa semana foi muito legal com meu cunhado, que na família do meu marido é bem grande, né? E ele conseguiu ganhar quase todos os familiares dele para Jesus, né? Já esses anos todos. Mas Glória. é, mas Muita bênção. tem uma ainda, né? E é um dos irmãos do Valdir, assim, muito amável, que eu gosto muito dele, mas eles né, ainda não tinha aceito Cristo. E ele veio aqui e foi tão gostoso, nós tivemos oportunidade de falar de Jesus, de explicar sobre essas coisas, e, e foi muito bom. E ele falou que ele queria aceitar Jesus como Salvador, saiu daqui feliz, e eu falei para ele que eu vou mandar as aulas nossas para ele, todos os vídeos, né? Talvez ele vai até me ver falando dele aqui nessa aula, quando ele chegar aqui nesse capítulo, nessa aula. Mas eu fiquei feliz que eu pude falar de Jesus, porque eu penso muito, e a gente ora para essas pessoas, para Deus estar dando oportunidade, né? Então, nesse tempo, assim que vai ser. No quinto selo, vamos ver lá. Já está quase dando nossa hora. Quinto selo. E havendo o quinto selo aberto, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Para e pensa comigo agora. Vamos raciocinar agora nesse pedaço. O João viu almas debaixo do altar. Agora, não teve o arrebatamento? No arrebatamento, as almas que estavam lá com Cristo, eles não desceram aqui e retomaram seus corpos ressurretos e subiu com o corpo glorificado? Mas ele está vendo almas. De quem são essas almas? Não são de quem morreu em Cristo e tá as almas lá, porque já foram ressuscitados. Essas almas que estão lá, deixa eu perguntar, sem vocês, não lê ainda não, de quem vocês acham que são essas almas? Quem quer falar? Tem uma ideia, Fátima? A Fátima está quietinha. Não, professora. Não tem não? Tem, Tô Daniel? curiosa. Está curiosa? Você tem uma ideia, Lídia? Não? Então vamos ler aqui. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar o João que está vendo essas coisas, tá? Ele está vendo e está relatando aqui. Ele viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, está falando isso para Jesus, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e lhes foi dito que repousaste ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui, gente, é as almas, porque eles ainda não estão com o corpo, porque o corpo ficou aqui embaixo. Foram pessoas, aqui já são pessoas mortas na grande tribulação. Lembra que eu falei que pessoas para aceitar Cristo aqui,
eles vão aceitar Cristo e vão morrer. Porque se eles negar Cristo, eles já vão ser do anticristo. Eles falam, não vou negar Cristo porque agora eu entendi, eu prefiro morrer. Vão morrer. Vão morrer assim, como mártires mesmo, porque eles estão pedindo que vingue o sangue deles. Eles foram mortos pelo anticristo. Aí, Deus, aqui eles foram dados para eles vestes brancas que simbolizam a pureza, e eles estão lá porque eles foram lavados e purificados pelo sangue de Cristo, e falaram, fica, espera mais um pouco, porque ainda tem mais gente lá embaixo que vai ser salva. Entendeu? Então, nesse período da grande tribulação, o que eu estou falando aqui, a gente ainda vai, nesse período dos selos, também vão acontecer outras coisas junto aqui. Se você ler o livro de Apocalipse, não sei se vocês já leram, mas vão lendo, porque ali vai ter os ais, 3 ais. Quando está abrindo os selos aqui, de repente, fala, e foi dado o primeiro ai. Quando fala isso, você pode esperar que vai acontecer alguma coisa, e não é boa, não. Depois começa as trombetas, tem 7 trombetas, 7 taças, e todas essas coisas vão acontecendo concomitantemente, até que a última taça, o último selo, a última taça, a última trombeta, encerra tudo junto com o final da grande tribulação. Cada taça derramada, cada trombeta que é tocada, cada ai que é dado, acontece alguma coisa aqui. Então, são 3 anos e meio, porque o primeiro 3 anos e meio vão dizer que vai ser até calmo. Né? Primeiro é para ganhar muitas pessoas, o coração das pessoas, enganar. Período de enganação. Agora, os 3 últimos anos e meio da grande tribulação, você pode dizer que é grande tribulação como nunca houve. É terrível, 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 porque todos os poderes da terra vão ser abalados, a natureza vai ser abalada, né? Guerras, doenças, coisas terríveis que nós vamos ver. Não é bom ver, não é bom, mas ao mesmo tempo a gente precisa, quando você olha para isso, você tem que olhar com gratidão pela sua vida, porque ele prometeu lá na igreja de Filadélfia, e Filadélfia, filos, tem a ver com amor. A palavra filos vem de amor, né? Amor fraternal, amor de irmãos. Então a igreja chamava Filadélfia, é uma igreja do amor, né? E ele disse assim, olha, assim como você não negou a minha palavra, guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eu vou te guardar da grande tribulação que há de vir sobre a terra, para provar os filhos dos homens. Então, nós precisamos olhar para isso daqui com gratidão, porque nós não vamos estar aqui, tá? E, ao mesmo tempo, olhar com a preocupação de saber que é responsabilidade nossa não deixar pessoas ficar aqui. Tá? Nós precisamos, não que você vai fazer pessoas se converter se eles não quiserem, mas nós precisamos, qual que é a nossa responsabilidade? É falar. Agora, a responsabilidade de se converter não é nossa, porque a pessoa aceita Cristo, até Deus dá a liberdade para a pessoa aceitar Jesus. Então, não somos nós que fazemos ninguém aceitar Cristo. Nós só somos responsáveis por levar a mensagem, falar o que Cristo fez para livrar a gente dessa tão grande, terrível que vai ser, né? Tá acabando nosso tempo, deixa eu ver se dá para falar mais um. E eu que ia falar que, assim, como tem poucas pessoas, né? Só estamos nós mesmos dizendo assim, para a senhora não se cansar muito, podia até fazer assim, resumir, mas é um assunto que não dá. Quanto mais ouve, mais assim vai. É muito interessante. Eu estava pensando agora, a senhora falando isso, professora, sobre responsabilidade, e eu ainda continuo insistindo, porque não é
por eu saber, por eu ler a Bíblia, por eu colocar em prática. É como eu realmente vou fazer isso, né, da forma que acredito que a senhora vai entender assim o que eu vou falar. Então, é justamente isso, por eu não querer saber, né, ter a certeza que eu vou ganhar, né, o reino do céu. Eu quero que outras pessoas, principalmente assim, as pessoas que estão, e quando eu digo dessa angústia, dessa agonia que me dá, Aham, assim, dessa vontade, é de falar, mas de falar de uma forma que a pessoa entenda. E isso aí, olha, isso que a senhora colocou, eu não saberia colocar dessa forma. Mas era exatamente isso, a responsabilidade de falar. Agora, da pessoa aceitar, se converter, eu não vou ser penalizada por sim. isso, sabe? Uhum. Então, eu vivo dentro da minha casa, só eu e a minha filha, né? E a minha filha faz algum tempo que ela saiu da igreja, e ela diz assim, mãe, eu sou mais crente do que qualquer crente. Eu oferto, eu dizimo, eu faço tanta coisa, eu falo a palavra para onde eu vou, escrevo, tá, minha filha, mas não é assim, mas tem que se congregar, tem que É. se congregar. Aí ela diz assim, não, mãe, mas é porque eu sou mais crente do que muitos crentes que estão na igreja, que eu vejo o comportamento, sabe? Eu vejo que tem homens ali que aí agora a senhora entende o meu desespero de Eu dizer sei. assim, Eu entendo perfeitamente, porque é, é difícil a gente fazer as pessoas, mesmo que seja um filho, né, que saiu de dentro da gente, fazer eles pensar como você está pensando, porque você tá nesse contato com a palavra de Deus, você tem esse entendimento, porque assim, ó, eu até acredito que às vezes o comportamento dela seja melhor do que de muitos crentes, porque eu aqui também eu vejo essas coisas, né? Mas a Deus foi Jesus que instituiu a igreja e ele chamou a igreja de noiva dele. E ele falou: não deixe a congregação, no capítulo 10 do livro de Hebreus, não abandone a congregação como é costume de alguns, né? Mas antes você admoesta uns aos outros, quanto mais quando você vê que esse dia se aproxima. Então, eu acho que Cristo, quando ele. Vamos parar aqui nos selos, aqui, depois eu vou ensinar na próxima aula. Vamos aproveitar esse pouquinho, mais uns 2 minutinhos, para me falar sobre isso. Se você olhar para as parábolas das 10 virgens, todas eram virgens e todas tinham azeite, que representa o Espírito Santo. Só que tinha 5 que eram prudentes e 5 que eram loucas. O que diferenciava as virgens prudentes das loucas? É que umas tinham o azeite e ainda tinha reserva de azeite para aguentar mais tempo. As outras, elas só levaram o azeite que estava na lamparina. E quando o noivo que não estava, que era outro aspecto lá do casamento judaico, que era assim, ó, o noivo, lembra que Maria falou que estava grávida e o José que estava querendo deixar ela secretamente, porque para não infamar ela, porque ele não conseguia entender que ele não tinha tido nenhum relacionamento com ela e ela estava grávida. Por quê? Porque o José, o judeu, ele fazia um contrato, pagava um dote pela noiva e depois ele ia arrumar lugar para eles morar, preparar a festa, preparar todas essas coisas. O dia que tivesse pronto, a noiva tinha que ficar ali, ó, de olho. Não era igual hoje que marca o dia, a hora. Ela ficava pronta com o vestido tudo pronto, ficava ali apercebida, porque quando tivesse a casa pronta, tudo prontinho, os amigos do noivo, eles faziam como se fosse uma procissão, assim, trazendo o noivo com cânticos, aquela coisa, aquela festa, e vinha até a casa da noiva, e aí o casamento acontecia ali, onde ficavam 7 dias festejando. Agora vocês param e pensam. Jesus, ele, ele pagou o nosso dote lá na cruz. Ele comprou a noiva dele,
pagou o dote, que foi com o seu próprio sangue, e o que ele falou no capítulo 14 de João? Vou lá preparar lugar, e quando tiver preparado lugar, eu voltarei para mim mesmo, eu voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então, ele não é que não tem lugar lá, ele está preparando todo tudo que vai ser preciso para esse momento. E está dando um tempo, esse tempo que ele está dando é o tempo, é o período da graça que eu falei, para que mais pessoas se convertam. Não é que Jesus está demorando para preparar a casa, não é isso. Ele criou o mundo em 6 dias, mas é que ele está dando tempo para que mais pessoas se arrependam. Aí, olha só, como no casamento judaico, ele pagou o nosso dote, comprou nós e foi lá para arrumar lugar como aquele noivo. E a gente, como noiva aqui de Cristo, nós temos que ficar aqui preparando nossa roupa, preparando nosso cabelo, preparando. Isso aí significa preparando nossa vida espiritual, esperando nosso noivo. Porque a hora que tiver tudo pronto lá, que for dada a largada, ele vem para buscar a noiva dele. Então, eu acredito que como Cristo vem para buscar a sua noiva, eu acho que todo mundo que é crente, faz parte de uma igreja, eu acho que Cristo quer buscar a noiva dele na igreja dele, não é? Não seria? Então, e por isso ele fala, não deixa de congregar como é costume de alguns. É lá que ele quer encontrar a gente. Ele quer encontrar a gente servindo a ele, fazendo parte do corpo de Cristo que está aqui na Terra. Então, não tem a ver só com o comportamento, mas tem a ver com a obediência. Ele falou isso para a gente fazer, né? Ele mandou a gente estar congregado, ele mandou a gente estar em união, porque quando a gente está em união é que ele ordena a bênção sobre nós. Que ele prometeu lá no livro de Salmos. Na união, Deus ordena a bênção. Então, hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando dessa forma, mas eu estou aqui, eu tenho um comportamento melhor do que outros, eu não preciso. Acabou que a pandemia fez as pessoas achar que não precisa de igreja. Mas eu não vejo assim. Você volta para a Bíblia, eu acho que Deus ele tem um motivo especial. Assim como ele formou a nação de Israel, a igreja é o novo Israel de Deus. Entendeu? Assim como ele vai voltar e tratar de novo com Israel, que eu ensinei para vocês, que é a última semana da grande tribulação, é o tempo que Deus vai consumar todo aquele plano que ele teve com Israel, todas as falhas de Israel em rejeitar Cristo, tudo vai ser resolvido ali, porque Deus não deixa nada pendente, voando por aí e esqueceu de resolver, não. Tudo vai ser consumado, tudo direitinho. E mesma coisa com a igreja, ele diz que nós somos sacerdócio real, nação santa e povo escolhido. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é por isso que ele formou, né? Israel falhou com a missão deles, mas Deus não desistiu, deixou eles lá. Com a gente, ele formou de novo, por Cristo, ele formou um novo povo, uma raça, um povo eleito. Nós temos um privilégio tão grande de ser igreja de Cristo, de ser um povo, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Ele comprou a gente com o sangue dele, o povo adquirido. Ele quer que a gente faça parte. Faça parte. Então, eu não me arriscaria a dizer para você, não, fica aí, eu sei, você está fazendo tudo certo, então fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu não me arrisco falar isso, porque eu não tenho uma afirmação bíblica para falar isso. O que eu vejo na Bíblia é que Cristo fala, vai, fica lá, suportai uns aos outros em amor. Nós temos problema mesmo, nós vamos encontrar pessoas de todo jeito, né? Mas uma coisa é certa, nós vamos ter a recompensa, porque quando o nosso noivo voltar, vai ser só alegria, Eu né? creio.
Amém. É isso aí, nós vamos deixar então o sexto selo, porque a partir do sexto selo nós já vamos começar a colocar aqui junto as trombetas, as taças, e a gente vai ver tudo o que vai acontecer aqui a partir daqui agora. O que era ruim vai ficar um pouco pior. Perdão. Até que Cristo vem e põe fim nisso tudo, estabelece o reino dele, aí é só alegria, tá bom? Então Tá eu quero bom, desejar que vocês tenham assim um fim de semana maravilhoso, tá? Quero agradecer obrigada. a Lídia, que Para também. está aqui participando, o Daniel, o outro Daniel, que me ajuda, e a Fátima, né, que entrou para essa aula de hoje. Estou sentindo muita falta mesmo do povo aqui, né? Nós temos matriculados, nós temos uns 15 que estão participando e estão faltando. Não sei, eu creio que eles tenham algum motivo, né? Que ninguém falta sem motivo, mas que Deus, vamos orar para que eles possam estar aqui na próxima aula. É muito importante, nós estamos vivendo um momento que nunca foi tão importante saber essas coisas. Vocês concordam comigo? Sim, com certeza. Uhum. Então, não vamos perder, não, tá? Não deixa ninguém tirar vocês desse momento aqui. Eu espero vocês sexta-feira, se Deus quiser, tá Tá bom? bom, professora. Tá. Que Deus Deus abençoe abençoe a você, todos. tenha uma boa noite, um bom descanso e uma boa semana. E sexta-feira nós vamos estar aqui de volta, tá bom? Ó, Em beijo nome para de vocês. Jesus. Boa noite.